de seus pais. Gênesis 26, 24 e 25. Ou mesmo em meio à escassez e à inveja dos povos vizinhos, Isaac perseverou e envolveu, ele não se envolveu em conflitos, mas cultivou a paz, reabrindo os poços de seu pai e confiando na provisão divina. O legado de Isaac é de uma fé serena, marcada pela obediência silenciosa, pela confiança constante em Deus, mesmo quando as circunstâncias eram adversas. Mesmo marcado, imagine, irmãos, aqui em Gênesis 26, versículo 18. Gênesis 26, versículo 18. Olha, e tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. Agora, irmãos, pensa na tribulação, no problema. Abre os poços, os filisteus vêm, tampam os poços, escassez de água, fome, luta. Então o que acontece? Nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos de aprender a lidar com situações. No versículo 22, partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Aleluia! Então entendendo uma coisa: quanto maior a perseguição, mais você cresce. Quanto maior a luta, mais experiência você tem. Quanto maior a porta fechada, mais a sua fé desenvolve. Quanto maior o tempo de escassez, mais abundância você vai ter. Sabe por quê? Aqui parte do que? Da retidão, fidelidade, carisma, atenção, não se envolver em coisa errada. Isaac constrói um altar para o Senhor e começa a clamar a Ele. E aqui no lugar ele coloca no versículo 22, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Isaac coloca o ponto final. Aqui está o nome do Senhor. Coloque o nome do Senhor na tua casa. Coloque o nome do Senhor na tua luta. Coloque o nome do Senhor nos teus problemas. Coloque o nome do Senhor na sua dificuldade. Coloque o nome do Senhor ao entrares, ao saíres. Coloque o nome do Senhor onde estiver. E aí o Senhor vai alargar a tua tenda, a tua casa, a tua vida, a tua posteridade, o teu lugar. Aí o Senhor vai fazer você crescer. Mas quando nós entendemos o tamanho do propósito, Isaac aqui vivia o tamanho do propósito. Não é isso? Verso 23. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão meu servo. Agora o que é? Abraão deixou o legado ou não deixou? Mesmo depois da morte, o nome fica, o legado fica, desordem, servo bom e fica. Agora tem gente que não importa, né, irmão? Vive uma vida bagaçada, bagaceira. Está na igreja, não tem arrependimento, não tem nada. É falso, é fofoqueiro, é mexeriqueiro, é tranqueira, é crente ruim, é gente enganador, é gente, irmão, que não preocupa com quem está deixando para a sua casa, para os seus filhos, para a sua história. Não preocupa com quem está deixando daqueles que te assistem, daqueles que te ouvem. Não preocupa daqueles que estão diante de ti te assistindo. Olha só, que coisa linda.
depois de tanta luta, tanto sacrifício, tantos problemas, irmão Pai, que está passando aqui, no versículo 23, olha, depois subiu dali, versículo 24, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não tenha dúvida que teu pai me serviu. Aleluia! Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-lhe e multiplicarei a tua semente por amor. Rapidamente, Isaac faz o quê? Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali o poço. Agora pode cavar o poço, porque agora Deus apareceu. Deus confirmou. Não tenha medo do inimigo da esquerda, da direita, que está na sua frente, que está na sua retaguarda. Mas agora, cava o poço, prepara o altar, chama o servo, canta o hino, faz o louvor, rendemos de graças a Deus, glória a Ele, porque Ele aqui apareceu. O Senhor falou, marcou território. Irmão, quando, escute aqui, quando Deus fala, está falado. Quando Deus marca o território, está marcado. Quando Deus marca uma promessa, está marcado. Ninguém pode revogar aquilo que Deus falou, querido. Aleluia. Aleluia. Quando Deus fala, está falado. Levante o lugar. Fala, quando Deus fala, está falado. Quando Deus falou, está abençoado. Sem sombra de dúvida, sem sombra de avaliação. Deus falou com você. Agora, prepara o altar, meu Deus. Prepara o altar. Invoca o nome do Senhor. Viva com Ele. Prepara a tua alegria. Convoca o hino a Deus. Tributa a Ele a tua vitória, porque agora Ele marcou a tua promessa. Aleluia. Havia o que? Crise. Havia o que? Perseguição. Havia o que? Guerra. Havia o que? Fome. Havia o que? Idolatria. Havia o que? Todo tipo de infâmia. Havia. Ele estava em meio a situações que não eram boas. Desviou? Ele desviou? Não. Ele afastou? Não. Ele continuou o quê? Adorando, servindo, continua sendo crente. Hoje a gente vê um monte de crente desistente dele. Ah, vou desistir. Ah, vou parar. Ah, mas o seu que irmão, isso é perigoso. Alguém quer falar alguma coisa? Irmã Dani? Por favor, aí, irmãos. Irmã Miriam. Eu acho que a gente está pensando tão pouco na excelência que é viver aqui até a volta de Jesus. Acho que a gente está tão envolvido com só o ruim que a gente não para pensar o quanto Deus tem para oferecer, né? Tipo assim, o quanto Deus quer fazer. Porque a gente vem todo o tempo que o Senhor tem ressaltado sobre o cumprimento de promessa, né? Sim. Se a gente observar um movimento da fala de Deus nesses últimos dias, Deus tem sido insistente conosco. Mas aí a gente tem que estar exatamente onde Ele quer, né? E as nossas ocupações estão nos afastando desse pensamento. Tipo, a gente não pensa o que Deus quer para nós. A gente só está pensando que está muito difícil, e isso leva a essa desistência, né, de fé. É mais fácil desistir do que aplanar as nossas veredas. E aí a gente não vive o melhor dessa terra, que é uma promessa, né? Eu tenho pensado muito sobre isso. Nós estamos tão incubados com o que não alcançamos, que não estamos vivendo o que Deus já está nos dando. Tipo, é tudo ruim, né? Tá tudo ruim, não tem nada bom. E o céu nos lembrando que Ele tem promessa para cumprir aqui, em tempo presente, né? Porque Ele
Glória a Deus. Verdade. Bom, Fábio. Boa noite. Irmã Gisele, o que aprendemos nessa manhã? Pastor Elton. Perseverança, né, pastor? Perseverança. Perseverar até o fim, né? Não é parar no meio do caminho, até o fim. Mas Até não para no meio do caminho. Verdade. Uma Aparecida. Deus tem promessa, mas para a gente viver promessa, a gente tem que colocar a nossa fé em prática. Amém. Deus tem promessa. O que mais aí, Oscar? Diácono Oscar? Uma Marcelino? Ele passou dele, só quer a promessa, não quer pagar o preço. Também. Só quer. Não queremos entender o processo, né? Essa questão do legado também, o legado é uma história que você construiu, né? Das pessoas para chegar na posição, que é o estágio, não quer ter essa história para contar. Porque a fase do processo do legado e legado. Porque o legado foi com sacrifício, né? Foi com história, foi com luta, foi com, né? Mas agora sim, o legado que eu vejo aqui também, esse legado aqui foi ímpar, ele superou, né? Superação, mas ele lutou para que seu nome dele fosse escrito no céu. Porque quando o Senhor fala assim, escreverei seu nome no céu, agora quando Deus fala com ele, olha, eu sou Deus de Abraão, seu pai. Deus fala o nome de alguém. Né? Porque representou bem, né? Representou bem, né? E o extrato é uma situação complicada, né? Porque quando a gente não para olhar isso aqui, não tem uma história construída com o céu, né? Amém? Queridos, família Isaac não tomou decisões apressadas, mas esperou o agir de Deus. Sua união com Rebeca foi resposta de oração, é resultado de providência divina. Gênesis 24, 63 e 17. O texto bíblico mostra que Isaac é em atitude de meditação e oração no campo, o que revela o homem de oração e de comunhão com o Senhor. Gênesis 24, 63. Seu casamento foi fundamentado na fé e no propósito de Deus. E dessa união nasceu uma geração escolhida para dar continuidade à aliança divina. Isaac ensina-nos que o verdadeiro legado espiritual constrói-se quando confiamos em Deus para guiar nossos relacionamentos, decisões e planos. Amém? Terceiro tópico, o legado de Jacó. Né? Irmãos, aqui entendemos o que? Homens com virtudes e erros, né? Homens com virtudes e erros. A Bíblia não esconde o fato de que os homens são imperfeitos e erram. Abraão, Isaac e Jacó também cometeram muitos erros. Enganaram, pois não eram perfeitos. Assim como nós, as Escrituras Sagradas nos mostram que pelo menos o fato de os seres humanos serem pecadores, nenhuma família seria perfeita. Entenda que Abraão, Isaac e Jacó, assim como foi as famílias, não eram perfeitos. Quando entendemos essa verdade, paramos de exigir de nós, os nossos familiares, uma perfeição impossível. De alcançar, procure sempre ser o exemplo e aceite e ame a sua família com todo desprendimento, apesar das imperfeições. Aprendemos com os patriarcas que a vida familiar saudável é resultado do temor ao Senhor, é a submissão
aos fundamentos, Jacó, depois de ser transformado, foi temente ao Senhor. Sabemos que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. É o princípio. Só que, irmãos, nunca podemos perder de uma coisa na sua mente. Nunca podemos. O tempo está terminando. O tempo está terminando. A hora está chegando. O arrebatamento está acontecendo. Jesus está aí. A gente está vendo, né? Agora entra tanta separação desse negócio aí, né? Na Venezuela. Mas está aí. Terremoto, pertinho de nós. Pertinho. Atingindo o Brasil. Balançando o Amazonas, Roraima, Amapá, Belém do Pará. Então, irmãos, se nós não aplicarmos a Deus e garantir, que está aqui em Provérbios 9:10, Provérbios capítulo 9, versículo 10. Dá instrução ao sábio, que ele se fará mais sábio. Ensino ao justo, ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio e a ciência do santo, a prudência. E aí? Como é que fica eu e você diante disso? Quando se perde o temor? Quando não liga mais para nada? Quando não liga mais para nada? Quando nós perdemos o desejo, mentes sábias, desejamos o sábio agradar a Deus. Se somos sábios, escolhemos a repreensão, a crítica, a demonstração, a correção, seja da parte de um amigo, de um membro da família, ou do pastor. São alguns meios que temos que ter em mente, que Deus emprega a moldar a nossa vida. Deus emprega a moldar a nossa vida. Deus quer nos moldar, ser moldado por Deus. Moldar nosso caráter, porque segundo a sua vontade, onde nós temos que estar prontos e preparados para ouvir a repreensão de Deus, a congregação, a humildade, a obediência, a repreensão. Vivemos esse amor do Senhor para sermos abençoados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é canseiro, né? Para começar, né? Todo mundo tem problema, mas conserta esse problema, né? Jacó viveu uma série de problemas, mas chegou um dia que ele teve que consertar. Abraão chegou um dia que teve que Isaac chegou um dia que teve que Davi, mesma coisa. Aí vivemos estou sendo moldado pelo Senhor, mas nunca muda. Será que você pode não estar errado, não, meu filho? Será que não é hora de nós sermos inteligentes? Será que não é hora que a igreja precisa de interpretar que é necessário uma retidão? É hora, irmãos. Amém?
O arrependimento muda destinos. Aqui. Jacó teve um encontro com Deus em Betel, quando fugia da casa de seus pais. Gênesis 28, 10, 19. Em Peniel, quando regressava, embora imperfeito em sua história, nos mostra que a conversão sincera, mas com que Deus derrama a sua bênção e cumpra as suas promessas, o Senhor prometeu agir na vida de Jacó, não apenas como provedor de recursos, mas também como seu provedor. A partir do momento que você entenda que chegou a hora do conselho de arrumar o altar, você está guardado pelo Senhor. Amém? A bênção ofuscando a tragédia. Deus prometeu abençoar Abraão e sua descendência. Ele o fez. Jacó transformado e restaurado pelo Senhor. E toda restauração tem propósitos específicos. Revelar a presença de Deus na sua bondade e misericórdia. Deus desejava o bem dos patriarcas, embora como nós eles fossem imperfeitos. Jacó mentiu, enganou seu pai, mas Deus permitiu que ele recebesse a bênção de Isaac. Esaú também errou, pois sendo primogênito, trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas. Gênesis 25, 32. Além disso, Esaú não respeitou o mandamento de Deus, para que não tomasse filhas dos povos estranhos como esposas, nem para si, nem para seus filhos. E casou-se com duas mulheres hititas. Quando tinha 40 anos, ele casou-se com mulheres de Canaã, o que não tinha aprovação de Deus. Gênesis 36, 1 e 13. Porém, vimos na vida de Jacó que o Senhor permitiu a diversidade como uma maneira de ensinar e instruir. Assim também, Deus deseja o nosso bem, ainda que experimentemos adversidades, para que sejamos ensinados e instruídos por Ele. Jacó nos deixa um legado de aprendizado, mas nas diversidades e bênçãos na caminhada com Deus. Irmãos, Gênesis 36, por favor. Gênesis 36, versículo 1. Gênesis 36, versículo 1. Estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou mulheres das filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, e Olibama, filha de Anã, filho de Zibeeu, Eveu. Agora, irmãos, imagina só. Deus mandou? Deus permitiu? Não. Deus deixou? Não. As decisões das consequências são suas. Não é do Senhor. Quando perde o temor, vem o que é desgraça. Você quer ver uma coisa? Preste bem atenção. Vamos ao pé da letra que diz assim. Versículos 6 e 7. Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, todos os seus animais, e toda a sua fazenda, que havia adquirido na terra de Canaã. E foi-lhe outra terra diante da face de Jacó, seu irmão, porque a fazenda deles era muita para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não o podia ausentar por causa do seu gado. Agora aprende aqui uma lição. Esaú, de muitas maneiras, Esaú prosperou, sim ou não? Você não vê muito crente rebelde próspero? Eu não vejo.
igreja pequena, mas a gente sabe por aí. É caminhonete, é isso e aquilo, tudo, é isso e aquilo, tudo debaixo de tanta coisa. Ainda lança na sua cara: Deus me prosperou, Deus me prospera, Deus isso, Deus é aquilo. Coloca Deus no pacote dos seus erros. Preste atenção. Prosperar materialmente é uma coisa, mas Esaú não prosperou espiritualmente. Sua vida foi caracterizada por menosprezo pelas coisas espirituais, que foi gerando consequentemente a nação que ele afundou em Edom. Fundou de todas as maneiras, fundou a nação, mas essa nação afundou na sua vida ímpia. Veio específico da ira de Deus. E aí, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado, irmãos, porque o tempo não nos espera. Muitas nações, muita gente perdido, confundindo prosperidade material com prosperidade espiritual. Tem muita gente, tem muitas pessoas, irmãos, que perdeu-se tudo. É perigoso. Isaías capítulo 11. E versículo 13. Olha esse povo aqui. E desterrar-se a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará de Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus, ao ocidente junto do despojarão. Os filhos do oriente, em Edom e Moabe, lançaram as mãos, e os filhos de Amon lhes obedeceram. E o Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito, e moverá sua mão contra o rio com a força do seu reino. É ferido e dividir o ar em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçados. Aí, irmãos, naquele dia, nos momentos, quando virá o quê? As prestações de construir casas, riquezas. Olha o terremoto desse aí. Perde uma balançadinha da terra, fazenda vai embora, carro, burra, tesouros se perde. Mas a única coisa que se constrói para a eternidade se chama o quê? Espírito. A única coisa que se constrói para a eternidade se chama rede. A única coisa que se constrói para a vida eterna é uma aliança eterna com Ele, com Deus da sua promessa. Não é isso? Aí, quando nós perdemos toda a nossa
a alegria da salvação. Começa a vir as tristezas. E a tristeza não é legal, não é bom. Não é bom. Amém? Deuteronômio 13, versículo 3. Deuteronômio 13, por favor. Deuteronômio 13, por favor, versículo 3. Olha, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Amém? E aí? Quando ele começa a visitar seu coração, aonde está o seu coração? Está o seu. Amém? Como é que está a sua alma? Como é que está a sua vida? Conclusão. Vimos que o legado dos patriarcas foi dele valor para todas as gerações. Em Israel e para a igreja do Senhor Jesus Cristo, bem como para toda a humanidade depois do encontro de Deus e Jacó, quando fugia do seu irmão. O Senhor mudou seu nome, denominando-o Israel, ou aquele que luta com Deus. Em seu nome foi dado ao Estado de Israel. Assim Abraão e sua descendência foram usados por Deus para abençoar a humanidade e as famílias da terra. Amém? Graças a Deus. Vamos apresentar.